Fala, tio Bizés aqui Aracaju, bem-vindos ao Educational Cycle. Eu sou Marcos, eu sou o atual diretor de marketing aqui da Exec Aracaju 1617. E eu tô aqui para falar para vocês, nesse vídeo, sobre o contexto de marketing para o GT em 2016. Vou seguir só uma pequena estrutura aqui, só para a gente conversar, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que foi o contexto da área de uma forma geral, tá? Então tá, primeiro de tudo, o interessante é começar a falar um pouco sobre o contexto do mercado, que aí não se retrata só para o GT, mas é importante para que se entenda a área. É o contexto de mercado, onde qual que é o nosso mercado, qual que é o nosso público, onde que a gente está inserido aqui no estado de Sergipe, principalmente na cidade de Aracaju, tá? Como a gente sabe, o pré-requisito de ser universitário para fazer o nosso intercâmbio ele foi quebrado, mas esse ainda acaba sendo o nosso público-foco, principalmente por motivos de consolidação e para a gente primeiro conseguir penetrar com mais força e com uma presença de imagem, de marca mais forte. Então, atualmente em Sergipe, a gente tem 360 mil jovens com a idade possível para fazer o nosso intercâmbio, de 18 a 30 anos. E, principalmente, a gente tem aí como nosso público-foco os universitários, que representam aí 56.800, quase 57 mil alunos e jovens propícios aí a atuarem junto com a gente, tá? Como que foi o nosso ano de 2016? Vou falar um pouco agora sobre as atrações. Quando a gente fala de atração para o GT, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, timeline, segundo, estratégia. A timeline eu acredito muito que o Diego vai explicar melhor sobre como que funciona exatamente os períodos de timeline para a gente estar trabalhando. Mas, como sempre, o resultado de OGT, realmente o Approved, ele acontece com um tempo muito maior do que o próprio GV, o tempo que ele é necessário para garantir, principalmente por questões de visto, que os países em que a gente está enviando, se tem uma preocupação sim, para que a pessoa tenha visto trabalhista, para que ela tenha todos os direitos garantidos, e principalmente como que ela vai estar se adaptando, como que ela vai estar passando por todo o processo seletivo, que aí se trata não só da ESEC, mas também da empresa, então o tempo acaba sendo maior, tá? Então, como que a gente faz esse recrutamento dessas pessoas? A gente tem dois mercados principais aqui hoje. Dessas 56 mil pessoas que a gente tem universitárias, a gente tem os dois grandes públicos, os dois grandes focos. O primeiro deles é a UFES, por ter um número de alunos maior. O número de alunos da UFES é de 32 mil, e o número de alunos da UNIT está entre os 20 e 23 mil, ali entre essa beira. Porém, o nosso principal mercado foco acaba sendo a UNIT, por várias razões, mas a mais forte delas é pela penetração de mensagem, ou seja, a gente consegue se comunicar muito mais fácil com as pessoas de lá e consegue saber e consegue descobrir, achar e traçar personas de uma forma muito mais fácil e muito mais clara. Ou seja, a gente sabe com quem a gente está falando lá e a gente sabe como é que esses resultados vão vir de uma forma muito mais definida. Essa é uma das razões para a gente principalmente querer se consolidar dentro do mercado da UNIT, não só em 2016, mas acredito que durante os próximos 2 anos, para que a gente consiga uma solidificação de marca aí dentro das universidades e com o nosso público, beleza? Então, quais foram as estratégias? Principalmente, a gente tentou muito digitalizar o máximo do formato possível, se comunicar sempre com as pessoas de forma digital, para que elas se integrem no processo, para que elas consigam fazer não só de forma mais sozinhas, mas que os nossos EPs de GT se tornem muito mais independentes e consigam muito buscar as coisas por si mesmos, mas que tenham um suporte de um EP Management muito forte da gente. Tá? Então, as estratégias elas sempre foram através de e-mail marketing, através de algumas campanhas que elas tinham uma interação offline, principalmente com eventos, mas que elas tinham mensagens muito claras e muito fortes de atração no meio digital. Então, seja pelo Facebook, seja pelo próprio e-mail marketing das universidades, ou seja por algumas estratégias integradas de pessoas que a gente já conhecia, enviar algumas mensagens para indicação delas fazendo essa atração. Beleza? Então, para explicar um pouco o Who, tipo, quem foram as nossas personas, com quem a gente estava conversando durante todo o ano de 2016, a gente conversou bastante com os 4 perfis de público de subprodutos com quem a gente tentou trabalhar. O de TI, que ele foi abandonado no começo do ano, ou seja, a gente acabou atraindo bastante pessoas da área de tecnologia, que não eram suficientes, principalmente porque o currículo delas não estava sendo os melhores e os mais requisitados pelas empresas, porque a gente estava competindo com países como a Tunísia. Isso complicou bastante a nossa formatação de trabalho. Isso a gente sabia que a gente estava investindo num público e num subproduto que não ia trazer tanto resultado e que não era tão interessante para a gente. Então, a gente tentou também implementar o produto de GE, mas por maturidade de escritório, por maturidade de venda, como a gente estava fazendo, ele ainda também não foi efetivado. E principalmente, para finalizar, e os produtos com quem que a gente realmente conseguiu trabalhar, tem aí o produto de Edu, que ele não conseguiu ser bem sólido, principalmente porque a gente dependia de um produto de outros países, para ser mais direto, o Shape Colômbia. E o produto que mais funcionou pra gente durante todo o ano, que não teve uma timeline regrada de quando que isso acontecia, mas a frequência dele acaba sendo o nosso maior ponto de exposição para ter certeza de que
esse é o produto que mais dá certo aqui, que é BA Marketing, que são as pessoas da área que conseguem trabalhar com marketing e business, de uma forma geral, tanto na parte de sales, de vendas. Os nossos EPs eles realmente conseguem ter uma integração e uma força de currículo e de experiência muito forte para mostrar para as empresas. Tanto que a Shutterland teve aí alguns EPs nossos para trabalhar lá no fornecedor, enfim, assistente do Spotify. E a gente conseguiu muito consolidar os nossos EPs para esse subproduto. Então, qual que é o nosso subproduto mais forte em GT hoje? São essas pessoas. Quais são as personas mais fortes que a gente tem? São pessoas que tenham esse ciclo relacionado dentro das universidades. Então, aí o público que trabalha muito na parte comunicação, nessa parte muito de humanas, mas também tem um pé muito ligado a exatas, que conseguem trabalhar com dados, conseguem entender muito essa relevância de dados para os resultados empresariais. Então, esse acabou sendo o nosso foco e esse acabou sendo a persona com quem a gente trabalhou melhor durante esse ano. Quais foram as skills dela? Dificilmente foi dinheiro, então, assim, a gente não tem uma dificuldade muito forte com grana para isso, mas a gente, quando que a gente consegue trabalhar com elas, principalmente com um período antecedente aos picos desses subprodutos. Então, cada subproduto ele acaba tendo um tempo de realize diferenciado. Então, os EPs eles precisam se preparar porque eles vão passar mais tempo fora, mas esses picos eles acontecem e os nossos EPs eles precisam de geralmente 2 meses no mínimo antes, mas o interessante é que a gente consiga trabalhar com eles um pouco antes, porque os nossos EPs, mesmo que ele percam os estímulos com o passar do tempo, quando uma vaga é encontrada com o perfil dele, esses EPs têm essa condição de realmente se proporem aí, enfim, largar o que eles têm aqui para planejar a própria viagem, o próprio intercâmbio. Beleza, se tratando de conversão, as conversões do primeiro semestre elas foram um pouco perdidas e muito soltas devido a essa troca de subprodutos, então ela não foi muito exata. Qual o ideal da gente conseguir ter como base foram as conversões do segundo semestre agora, com os approveds que a gente conseguiu gerar aí, que foram os 12 que saíram. Qual que é a nossa principal mensurável hoje dessa conversão? É de 5% de Open para Approved, ou seja, durante o ano inteiro a gente trabalhou aí nesse formato de trocar de subproduto e etc, e a gente consegue uma conversão de 5%. Como que é essa conversão? A gente ainda não tem certeza porque a gente ainda não pode considerar um mercado muito bem consolidado, já desde a parte dos EPs, como também os resultados eles também não são sólidos. A gente ainda não tem uma maturidade de dizer, fazendo isso aqui a gente vai conseguir replicar os mesmos resultados no próximo semestre. Então a gente tem essa dificuldade dentro das nossas conversões. A gente não sabe dizer se essa conversão é uma conversão que está boa ou se ela é mediana. O ideal é que a gente tente aumentar isso, que aumente realmente a conversão do número de pessoas que a gente atrai para quantos a gente realmente consegue colocar para realizar o estágio internacional. Mas, enfim, a gente não tem como dizer, solidamente, esse é um resultado bom. Se tratando de crescimento, a gente teve 56% aí, eu falo 56% porque eu somo os valores do GT e do GI, do crescimento, enfim, eu somo o GI ao GT, já que a gente não tem uma área separada aqui, para o que foi em 2015, para os resultados agora de 2016, quanto que a gente conseguiu entregar aí nesse ano. Então é um crescimento acima do orgânico e é um crescimento muito bom se a gente para analisar que a curva de crescimento dele na ESEC Aracaju a gente consegue enxergar que é uma curva menor e mais reduzida, mas consegue dar uma respirada na área para que ela seja solidificada agora no ano de 2017. Como que foram os atingimentos de meta? A gente teve um 2016.2 aí de atingimentos de meta muito favoráveis, de atingimento de metas bem satisfatórios, na verdade. Apenas 2 meses que eram, na verdade, fundamentais para a entrega final. Eles não foram atingidos, foi em setembro e outubro. Mas que o pico da área ela consegue ser muito constante durante o segundo semestre. Então, foram semestres de formatos e de processos muito bem calculados e, assim, com planejamento muito bom a ser seguidos agora em 2017.1. Quais são as oportunidades, então, para a área? Só para finalizar aqui o vídeo. As oportunidades, elas são principalmente de mercado, já que o produto ele não é sólido. As pessoas têm uma experiência já em querer fazer um intercâmbio, ou seja, a gente conseguiu ter uma atração forte, mas a gente não conseguiu ser referência nesse formato de intercâmbio e nesse despertar de interesse para o nosso público. Então, a gente tem essa oportunidade realmente. Oportunidade assim de poder realmente integrar o nosso intercâmbio ao nosso público, enfim, independente de onde ele venha, mas que ele siga já os padrões que a gente conseguiu estabelecer aí nesse contexto geral, tá? Então, é isso aí, Voo GT 2017 é nosso.